Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre avaliação escolar e antes de falarmos de avaliação propriamente dita, nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano e aprendizagem, porque é importante entender esses conceitos, esses temas antes de explicarmos quais os tipos, os métodos e, lógico, objetivos e importância da avaliação escolar. Então, sejam bem-vindos. Antes de entrar no tema de desenvolvimento humano e aprendizagem, eu vou falar um pouco sobre como será a nossa trajetória, como serão os nossos estudos dentro desse tema. E a avaliação escolar é um dos pontos mais complexos e controversos do cotidiano da escola. Durante muitas décadas, apenas provas escritas representavam a avaliação escolar. Era o único método, o único tipo de avaliação escolar que nós tínhamos na escola, principalmente porque a escola era uma escola tradicional. A gente vai falar um pouco disso ao longo dos nossos estudos, das mudanças metodológicas, contextuais, históricas, pelas quais a nossa educação tem passando, né? Então, com o tempo, o surgimento de diversas teorias de aprendizagens e outras formas de avaliar começaram a ser adotadas. Apesar disso, a prova escrita ainda permanece como protagonista, principalmente quando pensamos em processos seletivos, e justamente porque a entrada na universidade tem na prova escrita o seu principal instrumento, é que essas provas escritas também têm uma representatividade muito grande dentro da educação básica quando a gente fala de avaliação. Então, no presente estudo, iremos traçar um perfil da avaliação escolar, sua função na aprendizagem, os seus tipos, os principais métodos e concepções e sua aplicação nos níveis e modalidades de ensino, que eu vou explicar para vocês também quais são. Na escola, os objetivos da avaliação podem ser os mais diversos. A progressão de série, que hoje vamos dizer assim, é muito raro, muito difícil um aluno ficar retido em todas as matérias, ou seja, na série toda, tá? Eu vou falar disso. Avaliação diagnóstica, verificar a assimilação de conteúdos específicos, praticar memorização. Então, os objetivos do professor ao aplicar uma avaliação podem ser os mais diversos. A questão é, somos capazes de mensurar o aprendizado? A gente consegue medir o aprendizado de outro ser humano? Nós temos instrumentos capazes de fazer essa mensuração? Muitos autores acreditam que apenas uma observação contínua da evolução do aluno chegaria perto de atingir objetivos como estes, por isso que a avaliação formativa é a mais indicada hoje no nosso sistema escolar. Então, é preciso refletir sobre o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem e sobre as condições necessárias para que esta se efetue de maneira justa e coerente. Então, no presente estudo, nós vamos mostrar as diversas possibilidades da avaliação, tanto no nível didático-pedagógico quanto no nível institucional, né? Então, não só o aluno é avaliado, mas a escola também, o sistema educacional também. Explicaremos os diferentes conceitos e teorias sobre avaliação, os métodos mais usados e os tipos que podem servir à prática docente, dependendo dos objetivos, né? Também traremos reflexões sobre as avaliações oficiais, internas e externas e como elas influenciam o cotidiano da escola. Por fim, teremos sempre como foco as orientações da nova Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que hoje orienta praticamente toda a nossa educação, porque ela fundamenta os currículos e também as avaliações escolares. Então, vamos começar a falar de aprendizagem e de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, ele é composto, entre outras coisas, por aprendizagem, porque conforme nós nos desenvolvemos, nós aprendemos. Muitos acreditam que o aprendizado é avaliado por uma mudança significativa no comportamento, nem sempre facilmente verificável. Por exemplo, ao aprendermos a digitar, nós conseguimos demonstrar visualmente, né, esse aprendizado, mas se aprendemos uma teoria, como a da relatividade, por exemplo, nós teremos que verbalizar. Não é visível, não é verificável tão facilmente assim, por isso inventaram as provas, né? As provas escritas, elas foram durante muito tempo, como eu falei para vocês, um instrumento considerado mais eficaz para medir esse tipo de conhecimento teórico, tá?
As teorias de desenvolvimento humano, elas se propõem a investigar, entre outras coisas, quais processos biológicos, cognitivos, mentais, sociais e psicoemocionais estão envolvidos no aprendizado humano. E sim, todos esses aspectos são relevantes e, portanto, todos devem ser investigados. Nesta aula, nós iremos abordar as principais teorias do desenvolvimento humano e as principais concepções sobre aprendizagem, para que possamos, mais à frente, entender os propósitos e fundamentos da avaliação escolar. Então, eu começo aqui com o desenvolvimento, com a teoria do desenvolvimento biológico e cognitivo. O principal nome dentro da educação, nessa teoria, dentro desse aspecto de desenvolvimento, o aspecto biológico, ele vai levar em conta ali os fatores genéticos, hereditários, o funcionamento do organismo com a sua fisiologia, por exemplo, e também o aspecto cognitivo, que é o funcionamento das nossas estruturas mentais. E o maior nome dentro dessa área para estudar desenvolvimento humano, principalmente da criança, foi Jean Piaget. O Jean Piaget era um biólogo suíço, então ele entendia bastante desse aspecto biológico e que centrou seus estudos nessa parte cognitiva, que é a parte das estruturas mentais, né? Seguindo aí os estudos de Charles Darwin, entre outros, né, estudos, ele dizia, a sua teoria diz que a inteligência é uma adaptação, ou seja, não é uma adaptação no sentido mais restrito, social, por exemplo, contextual. É uma adaptação do nosso cérebro à nossa realidade através dos estímulos que nós recebemos. Então, para o Piaget, nós temos estruturas mentais. Essas estruturas mentais, que são as invariantes funcionais, elas vão funcionar ao longo de toda a nossa vida e elas são funcionais por quê? Porque elas são compostas aí de dois processos muito importantes que não param de acontecer porque nós não paramos de receber estímulos do meio, que é o processo de adaptação e de organização. O processo de adaptação, ele é composto pela assimilação e acomodação. Eu não vou me aprofundar muito na teoria genética de Piaget, porque é uma teoria bastante complexa e a gente não tem tempo aqui. Mas a adaptação, como eu disse, então, ela é composta pela assimilação e acomodação, que nada mais são do que processos que fazem com que a gente venha a lidar com os estímulos e a informação nova. Nós temos essas estruturas mentais equilibradas. A partir do momento que a gente recebe um estímulo novo ou uma informação nova, elas se desequilibram, ou seja, elas começam a funcionar para tentar se reequilibrar. E aí que vem o processo de assimilação e acomodação. Eu vou tentar identificar essa informação nova, de acordo com o que eu sei do mundo, e vou tentar acomodar essa informação dentro das minhas estruturas, dentro da minha memória, dentro das minhas estruturas cognitivas, construindo em cima do conhecimento que eu já tenho, novos conhecimentos. É por isso que a teoria dele é chamada de construtivismo, tá? E o Piaget colocou essa teoria dentro da epistemologia genética, né, que é um estudo sobre essas estruturas que são comuns a toda a espécie humana. Então, aí a gente já contesta, por exemplo, os testes de QI. Eles são usados até hoje, mas eles não são a única ferramenta para medição de inteligência. Por quê? Porque para o Piaget, a inteligência ela não pode ser quantificada e padronizada, a avaliação dela, pelo menos, já como os testes de QI fazem. Porque cada pessoa ela vai nascer com a mesma predisposição genética para esses processos dentro das suas estruturas mentais, que é o processo de adaptação e organização. Só para concluir aqui, a adaptação tem a assimilação e acomodação, que é como se a gente recebesse a informação como um alimento novo, a gente mastigasse e digerisse esse conhecimento novo. Esse conhecimento novo, gente, pode ser qualquer coisa, pode ser digitar, como eu citei para vocês, como pode ser a teoria da relatividade. Conhecimento novo é conhecimento novo. Depois que eu já aprendi, o meu organismo ele vai fazer a organização, que é como se eu pegasse os nutrientes e distribuísse para o corpo de acordo com as necessidades. Então, assim, é como se o aprendizado fosse muito parecido com o processo digestivo, né? A assimilação e acomodação seria a mastigação, a salivação, e a organização seria a digestão em si. Lembrando que a adaptação, que a assimilação e a acomodação fazem parte da adaptação, tá?
Então, assim, a gente tem essa epistemologia genética que diz que todo ser humano é capaz de aprender desde que ele tenha essas estruturas mentais saudáveis, né? Não tenha nenhuma lesão, não nasça com nenhuma questão neurológica que comprometa essas estruturas e que receba do meio os estímulos. E daí a criança passa por 4 períodos de desenvolvimento dentro desse aspecto cognitivo, que seria o período sensório-motor, que é uma fase que vai mais ou menos de 0 a 2 anos. Eu digo mais ou menos porque as crianças da época de Piaget eram diferentes das de hoje, porque a gente tem hoje uma flexibilidade maior em relação à idade. Geralmente ele começa no nascimento e termina com a aquisição da linguagem, tá? É uma fase de imitação, de exercício dos reflexos, é quando a criança desenvolve a linguagem verbal e não verbal, e quando ela é egocêntrica, não no sentido de egoísta, mas no sentido de que ela só consegue enxergar aquele pequeno mundo ali em que ela vive. Por quê? Por uma questão cognitiva, né? Ela ainda está desenvolvendo memória, capacidade de abstração, concentração, foco, todas as habilidades cognitivas. Tudo isso ainda está em fase rudimentar. No período pré-operacional, que vai mais ou menos de 2 a 6 anos, mais ou menos nessa fase pré-alfabetização, o que deveria ser pré-alfabetização, porque a gente, dentro da teoria piagetiana, não concebe a alfabetização precoce, porque isso prejudica muito esse desenvolvimento cognitivo e social da criança. A criança inicia o processo de socialização e exercita o jogo simbólico, que é o faz de conta. Então, nessa fase, a criança precisa usar muito a imaginação, o faz de conta, o simbolismo para ajudar a desenvolver essas estruturas cognitivas que eu falei para vocês, tá? O período operacional concreto é o período em que ela inicia a idade escolar. Então, ela vai fazer operações mentais concretas, ela vai aprender lógica, conceitos de número, de tempo, de reversibilidade, vai ser alfabetizada de fato. Ou seja, geralmente já vem uma pré-alfabetização da educação infantil, mas agora ela conclui essa fase, né? Existe um material para analisar se a criança já entrou nessa fase que se chama Caixa de Piaget, onde tem as provas operatórias desenvolvidas pelo próprio Piaget para analisar em qual período a criança se encontra. Essa caixa ela pode vir pronta e ela é bastante cara, mas vocês procurando na internet mais detalhes sobre isso, eu coloquei um link aí, você consegue montar as provas por conta própria. E nós temos o período operacional formal, que aí sim a idade, o nosso cérebro atinge uma maturação quase que final, né? Que vai se concluir, lógico, no final da adolescência, mas é quando a gente já consegue fazer um pensamento mais teórico, lógico, dedutivo, entender teorias mais abstratas e mais complexas, como esta que eu citei, da teoria da relatividade, né? Então, a criança começa a entender os pensamentos mais formais. E aí a gente tem vem o período da adolescência que não foi estudado mais profundamente por Piaget, né? Então a gente tem o desenvolvimento nesses 4 estágios. Bom, saindo então do desenvolvimento cognitivo biológico que foi estudado por Jean Piaget, a gente entra no desenvolvimento psíquico e sexual, que foram objetos de estudo, principalmente da psicanálise, são objetos de estudo ainda, né? A teoria psicanalítica nasceu nos estudos e nas observações do médico neurologista austríaco Sigmund Freud. Atualmente, ela é usada na psicologia clínica e em estudos teóricos, analisando o psiquismo e o comportamento humano, os processos que envolvem o inconsciente, usando a psicoterapia da livre associação e formulando tratamentos para problemas psíquicos. Então, é a livre associação, tipo de terapia que a pessoa vai falando, né? E um assunto vai puxando outro para a gente tentar tirar do inconsciente esses arquivos que foram jogados lá. E como assim arquivos? Bom, a primeira teoria do aparelho psíquico, o modelo topológico da mente, ela foi formulada no início dos estudos do Freud, e ela explica os níveis de consciência do ser humano ao usar sua energia mental. E ele descreveu 3 níveis: o consciente, que é esse que a gente consegue acessar as informações facilmente, a gente entende o que está vendo, o que está ouvindo. O pré-consciente, que são arquivos de memória, vamos dizer assim, que a gente não está aqui usando, mas que a gente acessa se a gente fizer um esforço mental. Por exemplo,
deixa eu lembrar como que foi o Natal na minha casa há 2 anos atrás. Então você vai fazendo uma retrospectiva, vai puxando informações para tentar lembrar e muitas vezes a gente consegue, né, desde que a gente tenha vivido este momento de forma mais consciente, né? A gente consegue acessar. O inconsciente não, a gente vai jogando memórias para o inconsciente que é de difícil acesso. Às vezes elas vêm à tona, lembranças traumáticas, dolorosas, por quê? Porque a gente joga para o inconsciente, geralmente, problemas que a gente não quer lidar. E este modelo de estudo é usado até hoje para as pessoas tentarem resolver os seus medos, os seus traumas, e por isso o estudo sobre o psiquismo, né, o aparelho psíquico é tão importante. E aí nós temos a segunda teoria do aparelho psíquico, né, ou modelo estrutural da personalidade, porque aí o Freud vai falar justamente de personalidade. Algumas personalidades pendendo mais para o id e outra para o superego. O que quer dizer isso? O id, gente, o Freud chamou de fonte de energia psíquica e da vida, ou libido. Ele é formado por pulsões, por instintos, por impulsos biológicos e desejos inconscientes. Ele vai buscar sempre o prazer. O ego, que trabalha através do princípio da realidade, ou seja, ele analisa se os impulsos do id são aplicáveis e são viáveis. Só que o ego ele vai fazer ali um trabalho de equilíbrio entre o id e o superego. O superego demora um pouquinho para se formar porque ele é composto por regras racionais, de coisas que nós não podemos fazer, de regras que nós temos que seguir e de certos limites morais, jurídicos, né, pessoais. E o superego ele é formado ali na primeira infância, né? E ele vai frear muito o id em alguns casos, então o ego vai tentar equilibrar. Na teoria freudiana, a sexualidade ela está relacionada aí a esses aspectos, né, do nosso psiquismo, tanto a primeira teoria quanto a segunda. E muitas coisas, muitos impulsos sexuais que nós temos, desejos sexuais que nós temos, nós bloqueamos, ou a sociedade, ou as pessoas, elas vão ali punir a pessoa, né? E de alguma forma ela coloca esses desejos, esses impulsos no inconsciente e depois isso sai em forma de mecanismos de defesa, né? A pessoa fica recalcada, a pessoa faz projeções, né? Então, Freud ele vai estudar também o desenvolvimento sexual. É importante dizer, o desenvolvimento sexual ele começa muito cedo, desde os bebês. Só que aqui é preciso que a gente entenda algumas diferenças, tá? A criança, a gente não pode confundir conceito de sexualidade, que é orgânico e biológico, que foi estudado por Freud, com erotismo, que é a prática do sexo, que é a sexualização social. A criança não pode ter essa sexualização, ela não pode passar por erotização. O desenvolvimento sexual é normal e é saudável e ele não pode ser também tido como algo feio. Né? O adulto ele não pode ficar repreendendo a criança quando ela toca o órgão sexual, quando ela explora o seu corpo, porque aquilo é mera curiosidade, tá? Mas muitas vezes essas repreensões causam esses traumas que vão para o inconsciente. Né? Essa exploração do próprio corpo, essa curiosidade sobre as diferenças sexuais, né, biológicas, é saudável. Isso não pode ser confundido com erotização. Criança não namora, criança não casa, criança não pratica nenhum tipo de atividade sexual, tá? Isso precisa ser... eu preciso ter muito cuidado quando a gente trata desse tema. Então, assim, essa sexualidade natural, inata e biológica é fruto de uma pulsão de vida, né? Que o Freud chamou de eros. E aí ele colocou algumas fases para esse desenvolvimento. A primeira, que é a fase oral, que é a mais precoce ainda do bebê, quando ele vai obter a satisfação com sugar, morder, mastigar, né? Se os adultos se as pessoas construírem uma relação conflituosa com o prazer oral, elas podem desenvolver o que o Freud chamou de fixação oral. Ou seja, eles mantêm um pezinho nessa fase, né, da vida. Então, são aquelas pessoas que elas só vão obter prazer com essa fixação oral, comendo, bebendo, fumando, sabe? Então, assim, existem vários estudos nesse sentido. Tem a fase anal, que é quando a criança está desenvolvendo o controle do esfíncter, né? Que é geralmente quando a gente tira a fralda.
E aí ela tem o prazer nesse controle, né? Porque ela consegue controlar suas necessidades fisiológicas, tanto do esfíncter quanto da bexiga. E tem a fase fálica. A criança passa a ter curiosidade e interesse no seu órgão genital e também no do sexo oposto, porque ela percebe uma diferença. É nessa fase que as crianças perguntam. Porque a menina pergunta por que o priminho, não sei o que, tem aquilo ali pendurado, né? O menino fala por que a minha irmã não tem. E aí, a criança ela vai ter esse prazer ao explorar esse órgão sexual, só que nessa fase, geralmente, é só curiosidade, nós não vamos ter ainda nenhum interesse no sexo oposto com o sentido erótico, por isso que a gente tem que tirar totalmente o erotismo. Aí, segundo Freud, a criança passa por uma fase de latência, que se dá mais ou menos ali por volta dos 5 anos, que é quando ela vai desenvolver o superego, que ela vai ter contato com as regras, e isso repreende muito a libido, né? E ela passa por um período de latência. Esse período só vai se encerrar lá na puberdade, quando aí sim ela vai começar a ter um interesse pelo sexo, mas com um interesse no outro, né? Seja através de heterossexualidade, ou plurissexualidade, ou homossexualidade, enfim, ela vai buscar o prazer não só em si mesma, mas também no outro, que aí sim uma fase sexual e aí sim um contato com o erotismo, apesar de que se a puberdade hoje se inicia aos 10, 11 anos, 12 no máximo, a gente tem que ter cuidado com isso também, porque não pode erotizar, tá? Durante a fase da latência também se desenvolve o complexo de Édipo e complexo de Electra. Lembrando que complexo de Electra não é um conceito desenvolvido por Freud, mas por um dos seus seguidores. Mas, na verdade, o complexo de Édipo é que, durante a fase do desenvolvimento do superego, o menino ele tem ali um interesse em conquistar a mãe e ele enxerga o pai como rival, né? E isso faz ele se sentir culpado, né? E depois, com o tempo, ele acaba superando. E a menina, né, também no interesse ali pelo pai, de conquistar o pai, de ter a atenção do pai, enxerga a mãe como rival, que é o complexo de Electra, tá? Existe muita controvérsia em torno desses dois complexos, né? E aqui também não cabe a gente aprofundar a psicanálise, que é uma teoria muito vasta, muito diversificada, né? Então eu coloco aqui só os conceitos mais tradicionais da psicanálise. E além da aprendizagem cognitiva que a gente já viu, o Piaget também estudou o desenvolvimento moral, tá? Nós temos o desenvolvimento moral, que é algo subjetivo, particular e individual, e a gente tem o desenvolvimento histórico-social, que a gente vai ver melhor na teoria de Vygotsky, tá? Que aí sim um contato maior com a sociedade. Influencia o outro, ou seja, a nossa moral, o nosso subjetivismo em relação às regras influencia, por exemplo, a ética, que é universal. Então, assim, o Piaget ele colocou 3 estágios e ele desenvolveu essa teoria mais para o final ali da vida, observando jogos infantis como de bolinhas de gude, para ver como que as crianças se comportavam em relação às regras. E aí ele percebeu que nós temos primeiro a fase de anomia, a criança não entende o conceito de regras e geralmente é na fase do sensório motor, até os 2 anos. Então é quando a criança ela vai brincar, a gente chama ela de café com leite, porque ela não consegue ainda entender as regras dos jogos, né? E também não vai entender as regras morais, né? Você não vai explicar ali uma teoria ética jurídica para uma criança de 1 ano. Então você vai colocando as regras de uma maneira muito simplificada, tipo pode, não pode, não mexe aí, tá? Mas a criança ainda não vai entender, por exemplo, que se ela colocar o dedo na tomada, ela vai levar um choque, porque ali passa um circuito elétrico e etc, etc, né? Depois que ela começa a desenvolver a linguagem, ela começa a se comunicar, ela começa a ampliar suas estruturas cognitivas, as suas habilidades cognitivas, ela vai entrar num período chamado de heteronomia. Ela vai obedecer a regra, geralmente por medo do castigo que vem do adulto ou por medo do próprio adulto, tá? Esse período muitas crianças não passam, porque não tem uma figura de autoridade, porque não tem ninguém que coloque regras para elas, e outras passam mais rapidamente. Hoje algumas atingem a autonomia mais rápido do que na época do Piaget.
A criança precisa passar pela heteronomia, ela precisa passar por uma fase de medo? Não necessariamente, ela precisa passar por uma fase de respeito sem questionar. Por exemplo, se você diz para uma criança que ela não pode sair na rua à noite sozinha, a criança de 3, 4 anos dificilmente vai entender os perigos que tem na noite, a questão legal, o fato dela não ser adulta e uma série de outras explicações que estão relacionadas ao fato dela não poder sair à noite, né? Que pra gente parece óbvio, pra criança não. Agora, o que você vai fazer? Fala, não, você não pode sair à noite sozinha, pronto, e acabou. Por quê? Porque eu estou falando. Então, ela tem que ter esse respeito unilateral para entender que se o pai, a mãe, a figura do adulto, do professor, por exemplo, está dizendo para não fazer e não está dando uma explicação, é porque ela não vai entender essa explicação e é porque ela tem que obedecer, pronto, e acabou. Nós temos leis, nós temos regras na nossa sociedade. Agora, você consegue explicar o conceito sociológico de sociedade para uma criança de 3 anos? Não. Ela não tem maturação cognitiva ainda, então ela vai ter que obedecer por obedecer. Então, esse período de heteronomia é importante. Aí nós temos a autonomia. Quando ela já vai conseguir se desenvolver, ela vai passar pelo pré-operacional, pelo operacional concreto e vai chegar lá no operacional formal, que é quando ela consegue entender teorias mais abstratas. Ela vai entender o conceito de violência na sociedade, as regras jurídicas, que nós temos código penal, que nós temos prisões, que nós temos leis que regulamentam a sociedade, que nós temos um Estado, né, que faz essas regras, que é composto pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Ela vai entender que ela tem direitos, mas ela também tem deveres como cidadã, né? Então, por quê? Porque ela já entrou no período formal. E aí você consegue explicar para essa criança o motivo, por exemplo, de ela não poder tomar bebida alcoólica com 12 anos, né? Por quê? Não pode, porque temos uma legislação, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por questões científicas também você está em desenvolvimento, isso vai causar uma toxicidade no seu organismo, etc, etc. Ela consegue entender essas teorias, né? Então, esse desenvolvimento moral, que é a relação que nós temos com as regras, tá? Com as regras morais, com os nossos limites. Aí, gente, muito parecido com isso, tem o desenvolvimento afetivo, que foi o maior representante que a gente tem, o Henri Vallon. O Henri Vallon, ele faz ali um paralelo, né, uma relação, um casamento com os estágios cognitivos do Jean Piaget. Então, os estágios de desenvolvimento afetivo do Henri estão relacionados com os do Piaget. Por exemplo, vamos ver essa tabela aí. Nós temos o primeiro estágio, que é o impulsivo emocional, que é até 1 ano, né? Então, a criança, ela vai estar concentrada mais na parte afetiva e mais concentrada em si, que ele chama de força centrípeta, porque está atuando para dentro, que é o egocentrismo que o Piaget falou. A criança não consegue ampliar seu mundo por causa de uma questão cognitiva. Aí nós temos o período sensório, motor e projetivo. Ele copiou até o nome, ele se inspirou ali na teoria, né? E usou o nome, o projetivo, só que ele mudou um pouquinho a faixa etária, de 1 a 3 anos, onde já começa um desenvolvimento cognitivo, principalmente por causa da linguagem. Essa linguagem socializa a criança, porque quanto mais ela ouve, fala, se comunica, mais ela cria relações de afetividade. Aí começa o movimento para fora, que é o movimento centrífugo. Ela sai de si mesma para enxergar outras pessoas e outras formas de viver. Aí nós temos o personalismo, que é de 3 a 6 anos, que é mais centrado no afetivo. A criança volta mais para si mesma. A gente pode relacionar com o complexo de Édipo, de Eletra, desenvolvimento da personalidade, uma série de questões, tá? Quando a criança entra na fase escolar, ela vai para o categorial. Ela desenvolve novamente cognitivo, porque o pensamento dela passa a ser concreto. Ela faz de novo um movimento para fora, porque a idade escolar faz com que ela se socialize, muitas vezes à força, né? Porque é uma quantidade maior de crianças. E aí depois, na puberdade, volta para si mesmo de novo, porque a puberdade a gente sabe que os hormônios comandam boa parte da personalidade. Aliás, é comum
que o adolescente, o pai e a mãe falam, eu não reconheço, mas meu filho, ele não era assim, porque parece que muda completamente de personalidade, mas é que são os hormônios falando, e aí o adolescente geralmente ele é muito centrado em si mesmo, ou então fechado ali na panelinha, né, nos pares. Que então a fase de puberdade e adolescência de 11 anos adiante até chegar na vida adulta, alguns não saem da adolescência, continuam centrados ali naquele mundinho adolescente que a gente chama de adultescente. E outros não, outros conseguem uma maturação cognitiva, fisiológica, etc. e seguem em frente. Bom, abordados os principais aspectos de desenvolvimento humano, né? Eu só deixei por último o social, porque a teoria do Vygotsky, ela é uma teoria de desenvolvimento e ela ao mesmo tempo uma teoria de aprendizagem. Não que a do Piaget não seja, né? Mas como ele é focado bastante nesse desenvolvimento, inclusive com estágios, né? Eu coloquei dentro do desenvolvimento e não de aprendizagem. Mas todos eles contribuem muito para a aprendizagem, né? As teorias de aprendizagem, gente, como o ser humano aprende. Eu vou falar hoje de uma teoria que é a comportamental, vou falar agora, né? Sobre a psicologia comportamental ou behaviorismo, que é uma área que estuda o comportamento humano observável. Para eles, o aprendizado é algo que você consegue observar, tá? Mesmo que leve mais tempo para isso, como no caso da aprendizagem mais complexa, tá? Então, o aprendizado ele é medido por mudanças comportamentais verificáveis e não está restrito à espécie humana, todos são capazes de aprender, tá? E nós temos dois autores muito importantes para essas teorias como precursores, né, desse behaviorismo, dessa parte do aprendizado, que são o B.F. Skinner, que desenvolveu a teoria do condicionamento operante, e o Pavlov, o Ivan Pavlov, que foi um fisiologista russo, que desenvolveu a teoria do condicionamento respondente, que é a que nós vamos ver primeiro. A teoria do condicionamento respondente, ela é baseada em estímulos e respostas para comportamentos não aprendidos. O que são comportamentos não aprendidos? São comportamentos chamados de comportamentos reflexos ou de respondentes. São comportamentos que nascem com a gente, ninguém precisa ensinar, são comuns a toda a espécie, não variam, eles são comportamentos iguais em toda essa espécie e a gente não consegue controlar quando eles começam, quando eles acabam. Por exemplo, piscar. Eu posso dizer para vocês assim, ó, fiquem sem piscar até o final da aula, vocês não vão conseguir, né? E todo mundo pisca da mesma forma, e todo mundo nasce sabendo piscar. É um comportamento reflexo. Só que o Pavlov, ele descobriu que dá para a gente controlar um pouquinho os comportamentos reflexos, né? Ele estava estudando um cachorro, ele estava estudando vários cachorros, ele estava estudando a digestão, a fisiologia, porque ele já tinha ganho, inclusive, um prêmio Nobel por fisiologia, com esses estudos de digestão. E ele percebeu que, como os cachorros eram alimentados todo dia no mesmo horário, e sempre tinha ali um ritual para isso, muitas vezes, quando os cachorros, eles ouviam uma campainha lá do alimentador, ou percebiam a presença do alimentador, eles começavam a salivar um pouco mais, ou seja, a fome disparava, porque eles sabiam que eles iam receber o alimento. E o Pavlov, muito inteligente, né, começou a observar isso e começou a condicionar os cachorros. O que acontecia então? Vamos ver o gráfico aí. Antes do condicionamento, o cachorro recebia uma comida, que é chamada de estímulo incondicionado, né? E a resposta era uma salivação, também uma resposta incondicionada. O cachorro recebia comida e babava. Ainda antes do condicionamento, o Pavlov percebia que ao oferecer a tijolinho de comida, soava uma campainha, acho que para abrir o portão ali, né? Para alimentar o cachorro. E essa campainha, se ela não for associada à comida, ela não vai provocar salivação em ninguém, porque ela é um estímulo neutro. Durante o condicionamento, o cachorro associou o som da campainha à comida que ele recebia. Então, sempre que ele ouvia a campainha, ele sabia que ele ia receber comida, ele ia começar a salivar. Essa a situação que levou ao condicionamento respondente desenvolvido pelo Pavlov. Mas vamos ver um exemplo prático no nosso dia a dia.
Vamos supor que tem um momento que você está muito triste, passando por uma situação assim, recebeu uma notícia terrível e nesse momento você sente um cheiro, você está num lugar que você sente um cheiro, por exemplo, de feijão cozido, alguém está cozinhando feijão. Você está associando um estímulo neutro, que é o feijão, que não tem nada a ver com a história, a uma situação, a um reflexo seu que é chorar quando sente dor. Todo mundo sente dor, todo mundo chora, exceto em doenças raras, tá? Então, nós temos uma reação natural, uma reação reflexa e um estímulo neutro. Só que aí foi associado esses dois, né? Esse contexto associou. E daqui a uns 4 meses, ou 5 anos, ou 10 anos, você, ao sentir o cheiro de feijão, vai sentir uma dor no coração e vai sentir, às vezes, uma ansiedade, um desespero ou uma reação minimamente incômoda. Por quê? Porque você associou isso àquela dor, aquele momento terrível que você teve. Então, nós passamos por condicionamentos o tempo todo. Só que esses condicionamentos que eu estou falando no condicionamento respondente envolvem esses reflexos, né? Esses comportamentos reflexos. Chorar, salivar, às vezes evacuar, urinar. Então, tem gente que associa, por exemplo, uma certa pessoa que causa muito terror a ela a um movimento involuntário da bexiga, tem vontade de fazer xixi, às vezes tem até dor de barriga, de tanto medo que ela tem, que é uma descarga de adrenalina. O Skinner, ele desenvolveu o condicionamento operante, que é relativo a comportamentos operantes. Comportamento operante, né, conforme a gente vê aí, ele não é reflexo, ou seja, a gente tem que aprender, a gente não nasce com ele, não é todo mundo que aprende, varia de pessoa para pessoa e a gente controla quando começa e quando acaba. Quer ver? Cantar. Não é todo mundo que consegue cantar, que sabe cantar, que aprende a cantar e varia de pessoa para pessoa. Tem gente que canta bem, tem gente que não canta nada, tá? E o Skinner, ele condicionou esse tipo de comportamento baseado o quê? Nas consequências. Quando a gente tem um comportamento, esse comportamento tem uma consequência, pode ser uma consequência boa ou ruim. Ele começou os estudos por aí. E ele falou de reforço e de punição, tá? Vamos falar primeiro do reforço, porque o reforço positivo e o negativo são as bases desse aprendizado do condicionamento operante. O reforço, ele vai aumentar a frequência de um comportamento. Temos o reforço positivo, que é o aumento da frequência de um comportamento quando a gente acrescenta um estímulo. Então, você está cantando, eu bato palma, eu aplaudo. Isso vai fazer com que você aumente isso, que você cante com mais frequência. Por quê? Porque fala, nossa, eu estou arrasando, eu sou maravilhosa, eu vou cantar sempre. E temos o reforço negativo, que é o aumento da frequência de um comportamento pela ausência de um estímulo. Então, assim, eu fui cantar, teve uma pessoa que ficou me vaiando, o resto ficou quieto. Eu retiro essa pessoa que estava vaiando, deixo todo o pessoal que ficou lá me respeitando, e isso faz com que eu aumente a frequência. Então, eu retirei um estímulo aversivo, que é algo que me incomodava, e fez com que eu aumentasse. Na punição, a gente tem a diminuição da frequência de um comportamento. Por exemplo, na punição positiva, a gente tem a diminuição da frequência do comportamento pelo acréscimo de um estímulo. Então, eu tô cantando, de repente, todo mundo vaiou, todo mundo falou que eu canto pessimamente. Eu recebi como estímulo ali uma grande chuva de ovos, tá? Isso vai fazer o quê? Que ou eu não cante nunca mais, ou eu cante menos. Temos a punição negativa, que é a diminuição da frequência de um comportamento pela ausência do estímulo. Eu cantei, ninguém vaiou, ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto com cara de esquisitos. Ou seja, eu não recebi um reforço, eu não recebi um aplauso, eu não recebi nada. Então, eu fiquei magoada e nunca mais vou cantar, né? Então, falta um estímulo positivo ali. E são conceitos complexos? São conceitos difíceis? São. Não dá para aprofundar hoje, a gente tem outros cursos que falam disso, das teorias de aprendizagem, né? Mas, basicamente, são duas formas de aprender, que é através do condicionamento operante e através do condicionamento respondente. Eu coloquei um vídeo aí para aprofundar um pouco mais a questão desse tipo de aprendizado, né? Para quem quiser se aprofundar mais, entender um pouquinho melhor.
Bom, dentro do nosso contexto escolar atual, né, da nossa educação básica principalmente, nós temos 3 autores que influenciam muito as concepções de educação, a questão da avaliação escolar, o currículo, entre outras práticas. O Piaget, que eu já expliquei, o Vygotsky e o David Haussbel com a aprendizagem significativa, que eu vou explicar agora para vocês. Falando primeiro da teoria histórico-social de Lev Vygotsky, ele foi um estudioso russo, né? E ele falou bastante sobre o desenvolvimento social da criança, né? E esse desenvolvimento social, lógico, tem aí um aspecto histórico que nos influencia bastante, influencia o contexto em que a gente cresce, logicamente nos influencia. Tem um mapa mental aí da teoria do Vygotsky que eu acho que condensou bastante a teoria dele, porque ele tem bastantes conceitos e não dá para explicar tudo aqui, né? Porque todas essas teorias, gente, tem muita coisa envolvida. Tem prática, tem teoria, tem estudos, tem atualizações, que não dá para a gente aprofundar aqui, porque nosso objetivo não é explicar a aprendizagem humana, mas sim a avaliação escolar. Então, essa é só uma base para a gente poder entender a avaliação. Primeiro, a zona de desenvolvimento proximal, que é uma teoria que diz que a criança ela entra na escola com um nível real de desenvolvimento, né? Então, vocês veem aí que envolve esse nível real de desenvolvimento, que é o que a criança já aprendeu, e o nível potencial, que é onde ela precisa chegar através do que? Da escola. O período que fica entre o nível real e o potencial é chamado de zona de desenvolvimento proximal, e a escola é responsável por esse período, por quê? Porque ela vai promover o aprendizado que vai levar do nível real para o nível potencial. Ela vai fornecer instrumentos, práticas, conteúdos e assim por diante, tá? Tem uma outra teoria, também um outro conceito, né, dentro da teoria de Vygotsky, que chama mediação cognitiva, que é a que o professor participa, o colega, as funções psicológicas superiores, os signos e os instrumentos, tá? Todos são corresponsáveis pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, os signos, os instrumentos, os colegas e os professores, tá? Os colegas e os professores dentro da escola, os instrumentos que não são só oferecidos pela escola, mas por toda a sociedade, são instrumentos pelos quais o conhecimento chega até a gente, né? Computadores, TV, livros, etc. E os signos. Os signos são os conceitos, são as ideias, são as teorias, e esses são históricos. Por quê? Porque faz parte da história da humanidade, são conhecimentos acumulados pela humanidade. Todos esses 4 influenciam a formação das funções psicológicas superiores, que muitos fazem até uma correlação com aquelas estruturas mentais do Piaget, mas na verdade é um sentido mais amplo do Vygotsky, porque o Piaget ele ficou ali bastante focado na estrutura cognitiva, no seu aspecto hereditário e biológico, e o Vygotsky traz o contexto histórico e social para essas funções. Essas funções seriam processos mentais de planejar, comparar e lembrar, e eles não são inatos, né? O Piaget já fala de inatismo. Então, a gente aciona essas funções durante o aprendizado, né? O planejamento, a comparação e a memória. E tem o processo de internalização, que ocorre no nível social para o nível individual, né? O conhecimento é adquirido pelas trocas mediadas pela linguagem e facilitados pela interação social. Isso quer dizer o quê? Nós aprendemos em contato com a sociedade. Nenhum ser humano se torna humano sem contato com a humanidade. Isso, frase do próprio Piaget, ou algo parecido, porque, né, tradução do russo a gente nunca sabe. Então, o nosso processo de internalização dos conteúdos, ele se dá nesse nível social, né, que vem do social e a gente coloca dentro do individual, através de trocas mediadas pela linguagem verbal e não verbal, e também interação social, e assim a gente adquire conhecimento e compartilha conhecimento. E assim se dá o desenvolvimento humano e a aprendizagem humana, tá? Simplificando bastante essa teoria. Tem os links aí com mais informação, tá? Para quem quiser.
E temos a aprendizagem significativa, que hoje é o foco da nova Base Nacional Comum Curricular, não a teoria exatamente do David Hall-Zubel, mas esse conceito de dar significado ao que se ensina na escola, de contextualizar, de dar aplicabilidade. A teoria dele, basicamente, fala de uma motivação que vem do educador e do próprio educando, fala dos conhecimentos prévios que o professor precisa evocar, ou seja, o que o aluno aprendeu na última aula e nos seus passos anteriores, antes de chegar na escola. Isso precisa ser considerado pela escola, e a gente vê muito isso na BNCC, né? Você considerar aquela bagagem que o aluno já traz, e a gente não está falando só de conhecimento escolar, a gente está falando de identidade cultural, né? De identidade histórica e uma série de coisas. Você vai propor desafios para esses alunos. Então, para o David Hall-Zubel, essa aprendizagem se dá através desses desafios, dessas situações problemas, né? Que vão incorporar os conhecimentos prévios com os novos conhecimentos, né? Então, eu vou, baseado no que a criança já sabe, já aprendeu, eu vou propor um conhecimento novo, mas através da prática, através do desafio, né? E que gera um conhecimento expandido e adquirido, e não só apenas a teoria. Então, para ele, a teoria ela tem que vir ali complementada pela prática, senão o conhecimento ele não vai ser assimilado, ele não vai ser adquirido. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!